Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pela graça de Deus, estamos em mais um comentário bíblico de nossa lição, a lição de adultos. Estamos já na lição de número 9, que tem como tema Jesus, o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João capítulo 14 e versículo 6. A verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Agora vamos para a leitura bíblica em classe que está em João capítulo 14, do versículo 1 ao 15, aonde irá frisar o comentário bíblico desse estudo que fala sobre Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. E temos aqui já os objetivos da lição, que são 3. O primeiro, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Terceiro, conscientizar que Jesus é o único caminho e a verdade absoluta e a fonte da vida eterna. A palavra-chave desta lição é vida. É a palavra-chave da lição a qual estaremos estudando. A vida que propriamente é o próprio Jesus. Ele é a vida. E vamos agora ao comentário do pastor Elianai, começando aqui na introdução. A expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João capítulo 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Então, observamos aí que o estudo de João capítulo 14, nós iremos considerar as palavras de coragem, as palavras de ânimo, as palavras de Jesus para os discípulos, palavras e como também as promessas que Jesus faz para os seus discípulos. Podemos ver aqui que, além disso, nós iremos estudar, nós iremos explorar os 3 termos importantes no versículo 6. Quais são esses termos? É quando Jesus fala dele sendo o caminho, dele sendo a verdade e a vida. Então, nós iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6. Caminho, verdade e vida. Vamos agora aos tópicos de nossa lição. Observe o primeiro tópico que diz consolo e promessa do Senhor Jesus. O primeiro subtópico, o caminho, a verdade e a vida. Observe que desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou seus pés, que foi estudado nas lições anteriores,
na lição anterior e também no capítulo anterior, de João capítulo 13. Como diz aqui, quando Jesus juntou aos discípulos e lavou os seus pés, no capítulo 13, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde. O seu discurso não se limitou a esse capítulo. O discurso de Jesus não se limitou ao capítulo 13, onde Jesus ensinou a questão da humildade, do lava-pés. O Senhor fez um discurso de despedida. Na verdade, o capítulo 14 de João é um discurso de Jesus, e esse discurso é um discurso de despedida, é o discurso que Jesus faz para com os discípulos. Então, se inicia esse discurso a partir de João capítulo 13 e versículo 31. Nesse discurso, Jesus confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. Esse era o discurso de Jesus, que após a sua morte, os discípulos não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor, ele diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. Está no versículo 4. No entanto, aparece aí o personagem, o discípulo Tomé. Ele respondeu que não sabia e acabou questionando o Senhor Jesus. Como diz aqui no versículo 5, Tomé, ele faz uma interrogação, perguntando: como podemos saber o caminho? É a pergunta, a interrogação de Tomé. Nessa interrogação é onde vamos ver uns pontos importantes que Jesus ensina ao discípulo Tomé. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele, que está escrito no versículo 6 de João capítulo 14. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. Como é que isso é interessante? Ele é a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Então, Tomé faz uma pergunta: como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde para Tomé. Jesus responde dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O segundo ponto diz consolo num cenário de angústia. Nesse versículo 14, Jesus ele estava se despedindo, e aqui, ou melhor, no capítulo 14, nesses versículos, Jesus ele estava se despedindo, e aqui também podemos ver o consolo no cenário de angústia. Entendemos nesses versículos que os discípulos estavam totalmente angustiados pelo que estava acontecendo, porque Jesus ele estava com um discurso de despedida. E é evidente que Jesus estava também angustiado, como diz aqui nos versículos colocados aqui no comentário, João 12, versículo 27 e João 13, versículo 21, que esses dois versículos mostram que Jesus ele estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Então, observe aí que Jesus ele tinha total consciência de que ele já iria se entregar para a cruz, se entregar para a questão que envolve a sua missão, que é entregar a sua vida pela humanidade, que é entregar a sua vida pelo mundo.
Então Jesus já tinha total consciência de que ele iria percorrer o caminho do Calvário. Podemos ver que o nosso Senhor Jesus, contudo, de uma forma surpreendente, Jesus, mesmo sabendo que seria crucificado, mesmo sabendo que seria morto e sepultado, de uma forma surpreendente, podemos ver que nesse contexto de dor, nesse contexto de tristeza, Jesus se dirige aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. E é por isso que no versículo 1, do capítulo 14 de João, Jesus, ele diz aqui no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Então aqui podemos ver que o Senhor Jesus, de alguma forma, ele estava confortando os seus discípulos. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que Jesus enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Então Jesus tinha consciência que o sofrimento a qual ele iria passar seria, de fato, um bem para toda a humanidade. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso, que era um cenário onde iria se concretizar, de fato, a nova aliança, onde iria se concretizar a entrega do Filho de Deus para morrer pelos pecadores, onde o Senhor Jesus iria entregar sua vida em prol dos pecadores, cumprindo as profecias que foi falado sobre ele no Antigo Testamento, a qual Jesus, no decorrer desses capítulos, iria morrer pela humanidade lá na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, como diz aqui o comentarista. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. É esse cenário ao qual Cristo iria nos dar verdadeiramente a vida eterna, nos dando direito de salvação. O terceiro ponto diz, uma promessa gloriosa. Podemos ver que Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. É por isso que Jesus usa a expressão casa de meu Pai, aqui no versículo 2, quando Jesus ele deixa uma promessa. Diz aqui no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus fala aqui de um céu. Quando Jesus usa esse termo, casa de meu Pai, essa expressão refere-se ao céu que será a morada dos salvos em Cristo, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. E nós cremos que Jesus preparou esse lugar, essa morada celestial para os seus servos, os servos fiéis. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do povo de Deus. Essa é a esperança da igreja. A esperança que Cristo vai voltar e nos levar para os céus de glória. A igreja de Cristo vive essa expectativa do retorno do nosso Senhor.
Nós cremos que tem um lugar preparado para nós, e nós cremos que no céu há muitas moradas, e nós cremos e nós temos essa expectativa do retorno do Senhor Jesus. A qualquer momento, Jesus vai voltar para nos levar, para levar a sua igreja, para levar os fiéis que foram remidos pelo seu sangue. Apesar dos tempos trabalhosos pelas quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nós nos sentimos alegres e todas as vezes que ouvimos falar da vinda de Cristo, o nosso coração se alegra, porque na verdade a alegria do cristão é saber que um dia vai morar no céu com Cristo. Então, nós cremos nesta promessa do arrebatamento da igreja. Isso alegra e anima os nossos corações. Isso alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experimentar, ou melhor, nesse sentido, podemos já experienciar um pouco que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Nós teremos um maravilhoso encontro com Cristo nos céus. Essa é a nossa esperança. Então Jesus, aqui no capítulo 14, Jesus estava confortando o coração dos discípulos e também falando na questão dos céus, da morada no reino dos céus, que aonde Jesus menciona aos discípulos que na casa de seu Pai haveria muitas moradas para os fiéis. E é por isso que Jesus usou o termo que podemos ver aqui nos versículos de João 14, não se turbe o vosso coração. Então Jesus estava confortando o coração dos discípulos. Vamos agora aqui na sinopse 1, que diz: o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Segundo tópico diz: dúvidas e incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro subtópico fala sobre a dúvida de Tomé. No versículo 5, observe, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Tomé tem uma incerteza. Como podemos saber o caminho? Essa é a pergunta dele. Como podemos saber o caminho? E neste evangelho, podemos ver que Tomé é retratado como um discípulo fiel. Tomé é um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Ele estava com dúvida e ele teve coragem de manifestar suas dúvidas. E o comentarista, pastor Lienay, diz aqui: este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Ou seja, na caminhada com Cristo, por muitas vezes, existe as dúvidas, as situações que nós passamos a ter dúvidas acerca da fé, acerca de questões que envolvem a nossa vida espiritual, e por muitas vezes surgem as dúvidas. Aonde? Na caminhada cristã. Então, pode surgir isso. Em nossa caminhada cristã, de alguma forma, surgir algum tipo de dúvida que venha desfalecer a nossa fé, mas que essas dúvidas, que eu posso dizer que são negativas, que não venham entrar em nosso coração, que possamos ter fé em Cristo, fé na palavra de Deus para vencer as nossas dúvidas. Então vemos aqui que
não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, Jesus deu a resposta para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também nós podemos ouvir estas palavras. Então, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus aqui está tirando a dúvida do discípulo Tomé. Vamos agora ao segundo ponto, que vai falar sobre as incertezas de Pedro e Filipe. Podemos ver que no Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. Então podemos ver aqui que Pedro, ele não compreendia de forma total sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. E no capítulo seguinte, Filipe, ele pede a Cristo que lhe mostre o Pai. Então Filipe, ele fala com Cristo e pede para Cristo que lhe mostre o Pai, como diz aqui no versículo 8. No versículo 8 diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então podemos ver aqui a incerteza também de Filipe. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Então, Tomé enfrentou incertezas, Pedro também enfrentou incertezas e, propriamente, Filipe também enfrentou incertezas. Não somos diferentes deles. O comentarista frisou aqui que nós não somos diferentes deles. Isso acontece por muitas vezes, como eu falei, em nossa caminhada cristã. Pode acontecer as dúvidas e como também as incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, como também a Pedro e a Filipe. Observe que o comentarista pastor Lienay, colocou aqui, dizendo que haverá momentos também que às vezes nós passamos a sentir essas semelhantes situações que sentiram os discípulos de Cristo. Tomé, como também Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Então, essas incertezas, essas dúvidas, elas são tiradas a partir de quando passamos a aprender a escutar as palavras do Senhor Jesus. E eu posso frisar que para vencermos as nossas incertezas, para vencermos as nossas dúvidas, precisamos ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, que ela nos dá a resposta para as nossas dúvidas e para as nossas incertezas. O terceiro subtópico diz assim, fala sobre o engano de Judas Iscariotes. Em João capítulo 13, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Então, Judas Iscariotes. Podemos ver aqui que é revelado pelo Senhor Jesus. Ele anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. E nós sabemos que essa pessoa, esse discípulo que iria trair Jesus, era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos. Observe como é que isso é interessante. Judas Iscariotes andou com Jesus, foi ensinado por Jesus, mas ele não conseguiu
guardar os seus ensinamentos. E por isso não depositou fé, ele não depositou a sua fé de forma suficiente em Jesus. Ele não depositou a sua fé de forma suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu Jesus e vendeu por 30 moedas de prata, como diz aqui em João capítulo 13, versículo 25 ao versículo 27. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Judas, ele não reconhecia Jesus, ele andou com Jesus por 3 anos e 6 meses, andou com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, mas Judas não reconhecia Jesus como Salvador da humanidade. Não reconhecia Jesus como Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Era isso que Judas pensava. Judas queria que Jesus fosse alguém que viesse trazer total transformação nas questões políticas e sociais para libertar Israel da opressão romana. Era assim que Judas queria que Jesus fizesse, que ele viesse mudar a sua missão e ter a missão de transformar as questões políticas e sociais de Israel, que estava sendo oprimida por Roma, pelos romanos. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Que as nossas prioridades, que a nossa prioridade, ou melhor, venha a ser buscar Cristo, venha a ser viver para Cristo, venha a ser andar com Cristo, enquanto estivermos seguindo essa jornada, que possamos olhar para Cristo, que é nosso consumador da nossa fé. Então, ele é o nosso alvo, Jesus, a qual nós temos que olhar. Nós cremos que o Senhor Jesus, ele é aquele que se entregou por nós lá na cruz do Calvário, e nós temos total gratidão e nós temos a certeza que nós estamos seguindo o caminho certo, nós estamos prosseguindo, seguindo essa jornada com Cristo. Só que Judas Iscariotes não seguiu essa jornada com Cristo, como foi frisado aqui no terceiro ponto, aonde Judas não depositou a fé suficiente no Filho de Deus. Sinopse 2 diz: as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Então, nós temos que entender isso, que tanto as incertezas como também o engano, as dúvidas, pode nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Mas nós cremos que somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Agora vamos ao terceiro e último tópico. O terceiro tópico, que diz caminho, verdade e vida. Aqui vamos ver aqui, de uma forma bem resumida, esses termos que Jesus usou no versículo 6 de João capítulo 14, quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Primeiro, eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina
de Jesus. Assim, quando nosso Senhor afirma, eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Então, quando Jesus ele diz, eu sou o caminho, ele está dizendo que ele é o único acesso ao Pai, que ele é o único caminho que leva até ao Pai. Não há outros caminhos que nos levam ao Pai. O único caminho que nos leva ao Pai é o Senhor Jesus, como está aqui frisado. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Só passamos a ter comunhão com Deus, só passamos a ter, de fato, um total conhecimento de Deus se for somente através de Cristo, somente através do Senhor Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. Está aqui no comentário. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, podemos dizer aqui o pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Então Jesus ele ilumina aqueles que estão nas trevas. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto o novo e vivo caminho para nos guiar até Deus, por meio da obra redentora de Cristo no Calvário. A partir de quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Então, portanto, Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo fala sobre isso. Eu quero ler 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5, que é um versículo muito interessante, que Paulo mostra Jesus como verdadeiro mediador entre Deus e o homem. Queremos ler esse versículo. Você pode também fazer essa leitura e marcar, e fazer esta leitura também na sua classe, na classe da Escola Bíblica Dominical. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então observe aqui que Paulo diz que há somente um mediador entre Deus e os homens. Aí ele diz, Jesus Cristo, homem. Então Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador que pode nos levar até Deus. Segundo ponto diz, eu sou a verdade. Jesus também disse esse termo, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. Então Jesus ele é toda a verdade, ele é a verdade completa. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Então, Cristo, ele é a verdade. Não existe outras verdades. Jesus, ele é a verdade. Certa vez, em um texto bíblico, em João capítulo 8, versículo 32, Jesus ele mencionou, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? A verdade é Jesus. Jesus ele é a verdade. Podemos dizer que Jesus ele personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer.
Os seres humanos, os pecadores sem Cristo, precisam conhecer essa verdade. Então, Jesus, ele é a verdade. E podemos ver aqui também em um versículo muito interessante, que Paulo disse que Deus, ele tem também o desejo de que os homens venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 1, o versículo 3 ao 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está aqui em 1 Timóteo 2, versículo 3 ao 4. Então, Jesus, ele é a verdade. Deus quer que todas as pessoas, que toda a humanidade venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira. Jesus é a verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Há muitas filosofias maléficas, há muitas mentiras que estão levando as pessoas ao abismo, que estão levando as pessoas à perdição. Mas Jesus, ele liberta com a verdade aqueles que estão presos na mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio diabo. Mas Jesus, ele é o Senhor que liberta o mais vil pecador com a verdade. Então, apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora, que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Então, Jesus, aqui no capítulo 14 de João, Jesus estava ensinando os discípulos a conhecer a verdade, mostrando que ele era a verdade. Jesus é a verdade. E todos aqueles que passam a conhecer a verdade que é em Cristo, que está em Cristo, as suas vidas são completamente transformadas na verdade. Agora vamos aqui ao último ponto, o terceiro subtópico, que diz: eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual, por meio da vida eterna concedida por Jesus. Jesus é a vida, nos dá vida. Quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós saímos da morte espiritual e passamos a andar com Cristo e a ter vida eterna. Passamos a viver de forma espiritual, passamos a viver em uma novidade de vida, porque Cristo nos dá a vida. Passamos a sair da morte espiritual e passamos a viver para Cristo, como eu disse, em novidade de vida, que essa vida eterna é concedida pelo Senhor Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Então Jesus, ele possui vida em si mesmo, como está escrito em João capítulo 5 e versículo 26. Nós podemos ler João capítulo 5 e versículo 26, em nome de Jesus. João capítulo 5 e versículo 26, mostrando que Jesus, ele é a vida. Jesus, ele possui vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26, que diz: porque como o Pai tem a vida,
como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Jesus, ele tem a vida em si mesmo. Temos aqui o comentário no rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal que diz assim: a própria natureza de Cristo é uma fonte de vida eterna. Fonte esta inerente nele. Deus, no entanto, não concedeu ao crente a capacidade de ter a vida eterna em si mesmo. Temos vida somente à medida em que temos comunhão com Cristo. Como é que é interessante esse comentário? Cristo vivendo em nós, mediante uma fé viva. Então podemos ver nesse versículo bíblico, podemos ver aqui que Jesus possui vida em si mesmo e ele pode nos dar a vida eterna. Ele dá a vida eterna para aqueles que aceitam a ele como o mais autossuficiente Salvador. Jesus, ele dá a vida eterna para aqueles que aceitam a obra salvífica em suas vidas. E podemos ver que Jesus é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então, Jesus, ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. E eu quero encerrar esse comentário lendo esses versículos que foi colocado aqui pelo comentarista Pastor Lienay. Começando de João capítulo 3, versículo 16, mostrando aqui que Jesus, ele é a fonte e como também o doador da vida eterna. Vamos ler aqui João capítulo 3, versículo 16. Você pode fazer esta leitura em sala, na classe da escola dominical. João 3,16, versículo bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler também João capítulo 6, versículo 33, que diz: disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33, é o versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu. Observe, e dá vida ao mundo. Então Jesus, ele é o verdadeiro pão vivo que dá vida ao mundo. Vamos ler também João capítulo 10, versículo 28. João capítulo 10, versículo 28, que diz: e dou-lhes a vida eterna. Observe que Jesus ele disse que dá a vida eterna. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então Jesus, ele nos dá a vida eterna. Aí João capítulo 11, versículo 30 e versículo 25. João capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aqueles que creem em Cristo passam a viver, eles saem da morte espiritual e passam a viver uma vida eterna com Cristo. Então, Jesus é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Então podemos aprender aqui que Jesus, ele é o caminho que nos leva até Deus. Jesus, ele é a verdade absoluta. E Jesus também, ele é a vida. Ele nos dá a vida e essa vida é uma vida em abundância. Ele nos dá a vida eterna. Temos aqui também o auxílio bibliológico, que é muito interessante. E queremos ler aqui para melhorar o entendimento. Diz assim: Jesus é o caminho. Ele não é simplesmente um dentre muitos caminhos. É o único caminho para Deus
o Pai. Ninguém, exceto o perfeito Filho de Deus, poderia ter pago o preço total pelas nossas ofensas contra Deus e abrir o caminho para o novo relacionamento com Ele. Nunca foi popular, e certamente não o é no dia de hoje, afirmar que só há um caminho para Deus, mas essa é a realidade de acordo com as palavras do próprio Jesus. Não há outra maneira de ter um relacionamento com o Deus verdadeiro, exceto pela fé em Jesus Cristo. Aí Jesus é a vida, a verdadeira e duradoura vida espiritual. Está disponível apenas através de sua vida, morte e ressurreição. Sua vida perfeita proporcionou o único sacrifício permanente pelos pecados que cometemos contra Deus. Aqueles que aceitam a vida e o sacrifício de Jesus a favor deles, confiando suas vidas à liderança dele, recebem o perdão dos pecados e a vida eterna com Cristo. A conclusão é conhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Que você venha guardar essa palavra em teu coração e que possamos pedir a direção do Espírito Santo para entendermos mais e mais a palavra de Deus. Pedimos a você também que está nos vendo nesse canal, você pode se inscrever em nosso canal Pastor Elias de Tais. Você estará nos ajudando a propagar, a levar a palavra de Deus. Desde já, Deus abençoe a sua vida e a sua família. E você que é professor, que você venha ter uma boa aula debaixo da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.